Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São Sisto II, Papa e Mártir. São Sisto II está ligado ao martírio do mais famoso, São Lourenço, que era seu diácono. Trata-se de uma época em que a Igreja era perseguida e os numerosos papas dos 3 primeiros séculos da Igreja verdadeiramente testemunharam a sua fé, como Pedro, derramando o seu sangue. Não foi diferente com São Sisto II. Ele foi eleito Papa no final de agosto do ano de 256 e morreu 11 meses depois, no início de agosto de 257. Naquela época havia um grande conflito interno dentro da Igreja, porque várias pessoas que tinham apostatado ou tinham, de alguma forma, negado a fé diante das perseguições, estavam arrependidas e queriam voltar para a Igreja. Nessa época, a Igreja do norte da África, liderada por São Cipriano, estava nesta grande divisão. Ou seja, uns eram a favor que os lapsi, ou seja, aqueles que caíam, fossem readmitidos depois de penitência, e outros eram mais rigorosos e não admitiam absolutamente que essas pessoas retornassem à comunhão da fé. São Sisto II se colocou nesta posição mais misericordiosa e branda, juntamente com São Cipriano. São Cipriano, que queria manter a sua comunhão com a Igreja de Roma, enviou pessoas para Roma para receber de lá notícia que, infelizmente, o imperador Valeriano havia desencadeado mais uma onda de perseguição. Nessa onda de perseguição foi aprisionado São Sisto II. São Sisto estava juntamente com os cristãos, como era costume, reunido nos cemitérios. O imperador Valeriano sabia que os cristãos tinham o costume de se reunir nos cemitérios, aquilo que nós chamamos de as catacumbas. Na realidade, eles não se reuniam debaixo, do chão, nas catacumbas propriamente ditas. Não, se reuniam no local do cemitério para ali prestar culto aos mártires, celebrar a Eucaristia, num ambiente onde as pessoas realmente pudessem se reunir. O fato é que ali, perto da Via Ápia, naquela área, naquela zona de cemitérios, São Sisto estava pregando para os seus fiéis, sentado na cátedra, na posição, na cadeira, ou seja, na posição de bispo que prega. E foi nesta situação, pregando para os seus fiéis, que ele foi aprisionado. Aprisionado e levado para ser martirizado. A própria carta de Valeriano ao Senado, que é transcrita e chegou até nós através do testemunho de São Cipriano, diz que os bispos, presbíteros e diáconos deveriam ser aprisionados incontinenti, ou seja, imediatamente, ou seja, sem demora. E sem demora, o bispo de Roma foi o primeiro a padecer este decreto. São Sisto, então, vai ser decapitado juntamente com outros 4 diáconos. Mas um dos diáconos dele fica de fora, Lourenço, porque Lourenço era o responsável pelos tesouros da Igreja. E quando vê o Papa, São Sisto, indo para o martírio, São Lourenço se dirige a ele e diz: "Onde vais, ó Pai, sem me levar contigo? Porque nunca oferecestes o sacrifício sem o teu diácono. Como é possível agora ir para o sacrifício da vida e do martírio e não levar contigo o teu diácono?" São Sisto então profetiza que São Lourenço irá segui-lo
em breve. E, de fato, São Sisto, que foi martirizado no dia 6 de agosto, logo em seguida, São Lourenço será martirizado no dia 10. Claro que, como no dia 6 de agosto nós celebramos a Transfiguração do Senhor, a festa, a memória de São Sisto, é transferida para o dia seguinte, dia 7. Mas, com alegria, vemos esses episódios da Igreja nos seus inícios e enchemos o nosso coração, né, edificado, alegre e grato, né, pela generosidade destes grandes mártires, destes santos que nos precederam no céu, nos dão exemplo e intercedem por nós. Peçamos a São Sisto que também, lá do céu, ele interceda como intercedeu pelo seu diácono Lourenço, para que sejamos fiéis até o fim, que saibamos derramar nossas vidas por amor a Cristo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.